Olá pessoal, meu nome é Giovanni Brelotto, estou hoje aqui dentro do contexto do curso de ferramentas Google para falar um pouco sobre o Google Jamboard. O Google Jamboard, uma vez que vocês já estejam logados com a conta pessoal de vocês ou por um institucional, enfim, ele pode ser acessado diretamente pela aba Google Apps, então seja essa matriz 3x3, que clicando uma vez aqui, vocês vão ter acesso a todas as ferramentas Google do qual a conta de vocês tem disponibilidade, uma delas possível e provavelmente vai ser o Google Jamboard. Então, ou seja, basta clicar que vai abrir no navegador propriamente dito. Eu estou usando o Chrome aqui, que é um navegador do próprio Google, no caso, onde todas as funcionalidades estão disponíveis aqui. Então, essa é a interface inicial do Google Jamboard. Temos aqui, então, o título, propriamente dito, uma pesquisa para encontrar material, enfim, uma pesquisa bem similar ao que o Google tem nas ferramentas como Drive, e-mail e tudo mais. A telinha aqui com a configuração para saber qual conta vocês estão logados e para ter acesso às outras ferramentas como Drive, Gmail, Google Classroom e assim por diante, da conta de vocês. E aqui abaixo são os gems. Então, Jamboard, o board vem de quadro, por exemplo, do inglês. O gem é, digamos, como se fosse uma sugestão que o Google está fazendo para melhorar compartilhamento de informações em uma sala de aula. O Google até possui como se fosse uma TV de 55 polegadas, assim, para ser colocado nas salas onde o Jamboard será compartilhado, mas como uma ferramenta online pode ser utilizado no Datashow ou qualquer outra questão. Então o objetivo aqui é entender como que o Jamboard pode ser utilizado, principalmente no contexto de uma sala de aula, porque o foco dele é quando eu estou compartilhando alguma coisa com outros. Então, ou seja, um professor compartilhando com alunos, um membro de um grupo de pesquisa compartilhando com outros. Então, ou seja, não é para fazer para si mesmo. Pode, mas enfim, ele tem umas limitações da ferramenta dos quais vão ser mostrados. Como vocês podem olhar aqui embaixo, eu tenho diversos gems no meu Google Jamboard. Por quê? Porque foi dado um curso, notem pelas datas, setembro de 2020, depois agosto de 2022, basicamente aqui, foi dado um curso, na verdade em algumas edições, de curso de Jamboard. Então esses aqui são os gems que os alunos daquele curso compartilharam comigo dentro do âmbito do curso, basicamente, para mostrar as potencialidades que eles utilizariam do Jamboard para suas aulas. Então tem eventos sobre 7 de setembro, sobre focos e decisões, e por diante cada docente foi trazendo exatamente isso. Então vamos ter uma ideia do que eu posso fazer no Jamboard e o que eu não posso fazer, até para que cada um possa tirar suas conclusões se ele pode ser útil dentro do seu dia a dia, dentro do seu fluxo de trabalho. O mais aqui é o tradicional mais para criar um novo e-mail e tudo mais que as outras ferramentas Google têm, mas posicionando o mouse em cima aparece um novo gem, porque lembrando, Jamboard é a plataforma, gem é cada um dos arquivos, por assim dizer, basicamente, que foram criados, que podem ser criados no caso. Então, criando um novo gem, a tela da interface ela é, digamos assim, bem simplista. Então, acabou de abrir aqui, eu tenho um menu superior, que mostra aqui em qual slide eu estou, em quantos slides possui, nesse caso, por padrão, só tem um slide, porque, enfim, acabou de ser criado. Eu tenho um link para o Meet, porque eu posso utilizar essa apresentação para mostrar no Meet, porque se alguém já prestou atenção dentro do Meet, é possível criar uma lousa digital, como o Google chama, então o Jamboard, traduzindo em português, seria uma lousa digital, que seria como se fosse um quadro em branco, que vai ser utilizado justamente para facilitar uma aula remota. Uns 3 pontinhos aqui para dar algumas informações, então eu posso renomear o Jamboard, porque por padrão ele vem sem título, posso fazer download de todo o meu Jamboard como PDF, como se fosse fazer uma apresentação, um download de um PowerPoint, ou de um Google Apresentações, por exemplo, com um PDF, onde cada gem, ou seja, todos os gems vão estar separados em slides, onde cada página contém um slide. Assim como eu posso salvar não como PDF, como imagem, posso apagar, não quero mais isso aqui, remover isso aqui, posso fazer uma cópia para fazer alterações em uma, mas manter o original no caso, e aqui ajuda e feedback para o Google para entender basicamente algumas dúvidas que você tem em relação à edição. A última opção que está em branco aqui ainda, ou seja, não está visível, mas vai ficar a partir das edições, é que, por exemplo, assim, ó, eu vou criar um gem hoje, vou criar 2, 3, 4 slides, por exemplo, e vou salvar. Amanhã eu vou continuar editando. Se eu fizer alguma coisa errada, eu posso vir no histórico de versões e refazer, voltar a uma versão prévia, basicamente. Esse histórico de versões está disponível em todas as ferramentas de edição de conteúdo do Google. Por exemplo, Google Docs, Google Planilhas e Google Apresentações. O compartilhar, bom, essa é uma questão importante. O gem, ele só é útil, pelo menos ele é principalmente útil quando outras pessoas têm acesso. Então eu estou preparando um conteúdo para que outras pessoas tenham acesso àquela informação. Então ao optar por compartilhar, vai abrir aquela tela padrão do Google, que é a mesma do Google Drive basicamente, onde eu vou dizer quem vai ter acesso
e o que elas vão fazer. Se elas podem ter acesso irrestrito, por exemplo, o acesso vai ser específico para as pessoas que eu colocar aqui dentro. Eu quero que todas as pessoas da minha instituição tenham acesso, então, ou seja, fica público para todos ou qualquer pessoa com link. Então, se eu quero compartilhar o meu Jam com pessoas que não estão na minha organização, eu vou ter que optar por essa opção aqui. E aí, abre a opção. Quem vai acessar vai ser leitor ou editor. Se eu colocar com editor, cuidado, porque essa pessoa vai ter poder de edição, ela vai poder manipular tudo o que já tem no Jam e, consequentemente, pode fazer alterações não desejadas pelo autor. Então, por padrão, leitor, qualquer pessoa que tiver o link do meu Jamboard aqui vai poder acessar, independente de onde ela esteja, dentro ou fora da UFSM, seja aluno ou não da UFSM, que é a minha instituição. Então, concluído aqui, eu só não convidei ninguém ainda, eu só alterei aquelas propriedades. E aqui o último é a minha carinha ali, no caso, é o ícone da minha conta Google. A segunda barra aqui, ela é o desfazer e o refazer, basicamente. Então, se eu fiz alguma coisa e quero desfazer, é o Ctrl Z, ou Command Z no Mac, e o refazer seria exatamente o inverso. O zoom, tradicional, então por padrão aqui, de acordo com a definição da minha tela, está em 51%, mas eu posso aumentar para ficar muito grande, ou posso ficar pequeno. Mas enfim, deixar aqui que, note que todo ele está visível aqui numa única tela. Um plano de fundo, posso definir basicamente para ficar mais fácil de encaixar, então, ou seja, para ter eu quero botar as imagens alinhadas, então para me auxiliar basicamente, posso remover, colocar com cores, posso fazer upload de uma nova imagem, por exemplo, ou posso deixar em branco. Então, às vezes é importante ter, digamos assim, uma maneira para colocar o material aqui com um plano de fundo para questão de alinhamento e depois, quando for mostrar, voltar para o branco, por exemplo. Então, opções. E o limpar, bom, seria abrir tudo isso aqui. O abrir um Jamboard seria exatamente aquela questão que eu estava comentando. Jamboard, existe o Google Jamboard físico, que é exatamente uma TV de 55 polegadas e tudo mais, que dificilmente vocês vão ver por perto. Ou seja, isso o Google lançou na segunda metade dos anos 2010, ali, então 2016, 2017, mas acabou nem vindo para o mercado brasileiro. Então, ou seja, aqui não vai aparecer um Jamboard aqui, porque a não ser que a escola de vocês ou a empresa de vocês comprou essa TV. Mas eu considero muito mais caro do que comprar um retroprojetor ou um data show, ou mesmo uma TV, como qualquer outra coisa. Então é mais fácil compartilhar a tela ou colocar no Meet aqui e acaba ficando mais eficiente. E aqui embaixo, então, nós temos, notem que a interface é bem parecida com o PowerPoint, ou seja, tem um slide, que eu posso criar novos, por exemplo, então clicando aqui cada vez mais eu vou avançando, então, ou seja, agora eu tenho 3 slides e 3, estão todos em branco porque nada foi editado, posso selecionar em qual que eu quero ficar, no segundo, terceiro, vamos voltar para o primeiro aqui basicamente, e voltando, eu estou no primeiro slide de um total de 3. Então aqui nessa tela eu mostro quantos slides possui o documento e quantos eu tenho no total, basicamente. Aqui eu vou me locomovendo, notem 2 do 3, 3 do 3. Se eu estou no último e clicar aqui, ele vai criar um frame. Se eu estou no último e voltar, ele só vai fazer a locomoção. Então para criar um novo, basta estar no último e clicar no mais um aqui, basicamente. E essa aqui, pessoal, é a barra de edição. Então, ou seja, notem que ele não é muito rico em termos de possibilidades, comparados com o PowerPoint ou Google Apresentações, ele é mais limitado em relação a isso, mas justamente a ideia é para eu usar isso aqui como um quadro branco. Então, ou seja, quando eu estou numa sala de aula, eu tenho um quadro no qual o único recurso praticamente que eu tenho complementar são canetas coloridas, uma branca, quer dizer, o quadro é branco, então, ou seja, uma caneta preta, azul, vermelha e assim por diante. A ideia aqui é de simular exatamente isso, só que me dando alguns recursos extras. Então, basicamente, a ideia é de que eu estaria representando essa tela num data show, por exemplo, e em vez de eu escrever no quadro, eu viria aqui e faria as inscrições ou inserção das documentações da maneira como eu queira. Então, se eu pegar uma caneta, eu posso escrever, claro que escrever com mouse aqui não é a mesma coisa, então vai ficar uma coisa meio torta, enfim, vida que segue. Mas eu poderia ter uma mesa digitalizadora, um iPad, por exemplo, ali um tablet que eu possa ir escrevendo, então em vez de eu escrever no quadro, eu estou escrevendo exatamente na reprodução, no que está ali dentro. Tem alguns formatos diferentes, posso escolher as cores, enfim, para poder fazer a opção, no caso que eu vou fazer a escrita, alguns formatos de caneta, por exemplo, então, ou seja, todo configurável aqui basicamente, então, ou seja, coisas diferentes, tipo um pincel, então, ou seja, é uma ferramenta de desenho, basicamente, nessa primeira opção. A segunda é uma borracha, então, ou seja, quero apagar alguma parte, então, ou seja, quero deixar só isso aqui até ali, beleza, vida que segue. A setinha para voltar na opção aqui para demonstração, então, ou seja, não é uma ferramenta de desenho, é só para demonstrar algum ponto específico. Eu tenho post-it de cores das mais diversas, então pegar amarelo, que é o mais comum no caso aqui, né? Lembrar de falar sobre imagens.
Então, ou seja, notem que essa barrinha azul vai crescendo porque o post-it tem limite de texto. Até porque é um post-it, né? Se pegar um post-it pequenininho, que deve ter 3x3, mais ou menos o tamanho, não dá para escrever muita coisa. O objetivo aqui é literalmente emular isso aqui. E aí, quando eu coloquei em salvar, eu posso colocar em qualquer parte do meu Jamboard aqui sobre o mesmo aqui também. Imagens, então, ou seja, eu posso fazer upload da imagem do meu computador, que eu procuro aqui no meu HD e faço ali. Posso mandar um link de uma imagem que eu já copiei previamente. Eu posso buscar imagens do Google Imagens, por exemplo, então, sei lá, Jamboard. Então, procurar imagens do Google, como se estivesse fazendo uma busca ali dentro. Aqui eu encontrei o próprio Jamboard que eu acabei de falar, então vou inserir. Ele demora para carregar, porque está salvando a imagem para trazer para cá, e aí, ou seja, esse aqui é o próprio Jamboard, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ou seja, é uma TV de 55 polegadas que ficaria conectada a esse Jamboard, então tudo que eu estou fazendo aqui estaria visível na TV. Mas hoje, com recursos tecnológicos, é bem fácil de ter data shows ou outros formatos de audiovisuais, por exemplo, para reproduzir essa mesma questão. A principal vantagem é que eu conseguiria conversar com ela diretamente aqui se os dois estivessem na mesma Wi-Fi. Então esse menu aqui vai ficar literalmente inutilizado para todos nós. Então imagens aqui, aquela ideia de procurar imagens para inserir aqui dentro. Depois eu posso colocar imagens, formas geométricas, né? Quadradas, triângulos, então, ou seja, note que tem uma limitação, são apenas 8 que estão disponíveis aqui, senão as outras eu vou ter que montar enfim, automaticamente. Então posso fazer algumas opções aqui de giro, tudo mais, transformar qualquer outra coisa, tem a opção de duplicar, excluir ou ordenar, no sentido, por exemplo, aqui notem que esse vermelho que está aqui está passando por cima, porque ele foi colocado antes. Se eu quero dar um destaque nessa questão, ordenar, trazer para frente, então, ou seja, opa, perdão, peguei sem querer, enviar para o fundo, não, na verdade, bugou aqui, ou seja, trazer para trás, ele deveria estar para trás, tá, porque é um risco, perdão, não é um objeto, é um risco, então, ou seja, o risco tem prioridade. Mas, enfim, ou seja, eu posso ir fazendo movendo algum objeto para frente e para trás, por exemplo, esses dois aqui provavelmente vai ser possível, então deixa eu pegar o quadrado de novo, colocar aqui em cima, ele está para cá, mas se eu disser para enviar para o fundo, então, ou seja, agora ele está atrás da imagem, basicamente, então a imagem está dando a prioridade aqui. Como isso aqui foi um risco, então o risco vai aparecer sempre, se eu não quiser, borrachinha, e aí apaga aquela parte que está por cima. Então, ou seja, algumas formas geométricas, pressionando o botão aqui para encontrar, e campo de texto, então, ou seja, seleciono o texto aqui, escrevo o que eu quiser. Então, ou seja, basicamente aquilo que o professor escreveria, por exemplo, num quadro branco, vai usando o teclado para fazer isso, para facilitar sobre essa questão. E por fim, o laser, que seria para na hora de apresentar. Então já tenho o meu Jam com toda a minha aula aqui, e eu vou mostrando, por exemplo, pontos que vale a pena ressaltar. Nota que é como se fosse um laser, literalmente aquele laser que o professor pode usar para apontar para o quadro, só que ele tem um retardo. Então, ou seja, eu vou mostrar, por exemplo, isso aqui, ele demora mais ou menos uns 2 segundos para sumir. Então, só para dar o destaque mesmo sobre o que eu quero. Deixa eu ver se tem cores. Não, o Jamboard não permite cores, é tudo vermelho. Então, por exemplo, eu não estou marcando, mas eu estou destacando, e em instantes ele acaba sumindo. Posso avançar para os novos Jamboard, para fazer exatamente mais uma vez, colocar um outro post-it aqui, falar sobre o Meet. E aí vai ficar aqui nesse ponto. E no terceiro eu vou trazer aqui uma imagem qualquer aqui, o ícone do Jamboard, vou inserir. Então, ou seja, fica aqui. E claro, depois quando eu vir nessa opção agora, eu vou enxergar miniaturas dos todos os Jamboard que eu já tenho. Daquele primeiro, do segundo só com o post-it, do terceiro que é o que está marcado aqui como visível praticamente. Então qual seria o objetivo, pessoal? O objetivo é eu preparar previamente o meu Jamboard com tudo o que eu queria falar naquela aula. Então, ou seja, em vez de eu apagar o quadro, eu crio um novo Jamboard. Então eu mantenho o quadro 1 e vou lá para o Jamboard, como se tivesse apagado o quadro 1, agora eu vou falar do quadro 2. Quem nunca, como professor, por exemplo, deu aquela pena, nossa, fiz uma coisa tão legal no meu quadro, e agora eu tenho que apagar porque eu tenho que continuar a aula, porque eu não tenho mais espaço físico no quadro. Então a ideia do Jamboard é basicamente essa. Então o professor organiza, dentro da primeira slide, tudo que ele vai falar. Pode trazer aqui comentários, pode usar o laser e tudo mais, fica isso aparecendo no data show, faz o comentário que tem que fazer, terminou, em vez de apagar o quadro, avança para o próximo. Porque se no futuro tiver que voltar alguma explicação referente àquilo, ele vai ter isso aqui atrás também, novamente salvo. Então, ou seja, seriam maneiras integradas com isso. E como foi lembrado aqui no post-it, eu posso, dentro do Google Meet, integrar. Então, ou seja, dentro de uma chamada de vídeo do Google Meet, eu tenho como entrar no Jamboard e mostrar isso.
Então, ou seja, não preciso nem compartilhar a tela, porque lembra, dentro do Google Meet, eu consigo, por exemplo, compartilhar minha tela e mostrar alguma coisa, abrir um arquivo PowerPoint, abrir um PDF, alguma coisa assim. Mas se eu não quiser compartilhar minha tela, eu quiser compartilhar só a minha ferramenta, o Meet está integrado com o Jamboard. Então, nesse caso aqui, eu posso até criar uma nova reunião que vai começar diretamente com esse plano de fundo. Então, ou seja, eu já vou usar isso aqui como quadro. Então, esse quadro pode ser numa aula presencial reproduzindo o Data Show, como pode ser numa aula virtual reproduzindo para uma turma que está assistindo no Google Meet. Então, a principal função do Jamboard é a integração com o Google Meet. Ele usado de maneira isolada, notem que ele é bastante cru em termos de ferramentas. Eu não tenho como colocar tabelas, colocar um desenho em formato árvore, alguma coisa assim, isso daria um trabalho. Eu teria que ter uma mesa digitalizadora ou um tablet para utilizar. A versão para tablets do Jamboard, seja para iOS como para Android, é melhor do que a versão para navegador. Então aí eu teria que ter um computador conectado ao Data Show, acesso via tablet, tudo que eu faço no tablet vai funcionar em tempo real, vai ficar visível aqui também para quem está enxergando, e aí isso é interessante. Um tablet com uma canetinha, por exemplo, eu consigo fazer coisas mais precisas do que o mouse, por exemplo, quando eu tentei escrever o meu nome aqui ficou uma coisa um pouco estranha. Então uma sugestão, para quem quer testar, quer fazer um teste com uma turma menor, alguma coisa assim, trago toda uma aula minha para o Jam, crio quantos slides forem necessários, vou trabalhando na ordem de preferência, né? Começo com o primeiro, terminou ali, em vez de apagar o quadro, passo para o segundo. Então aquele tempo de copiar o quadro também, de escrever o quadro, o professor ganha para poder explicar basicamente como surgiu, assim como ele pode fazer em tempo real, não tem problema, e depois consigo exportar essa aula e mandar para todos os alunos também. Posso fazer tudo isso num PowerPoint? Pode. Pode fazer tudo isso no Google Apresentações? Claro que sim. Então, ou seja, é mais uma opção. Quem define, basicamente, é o docente. E para renomear, clico em cima do Jam aqui, por exemplo, Jam do curso de Google, ferramentas Google. E aí, agora é um novo Jam aqui que foi criado, basicamente. Quando eu clicar no ícone, ele vai voltar para a página inicial, onde esse Jam vai estar misturado com todos os outros. Ou seja, acabei de criar ele aqui, ele pega a marca do primeiro slide e está para trás para cá. E aqui, por exemplo, são os jams que foram criados por terceiros. Então está aqui abrindo um jam sobre conservação de energia, por exemplo, que foi criado aqui com 3 slides. Então, com post-its para mostrar isso aqui basicamente, para fazendo a demonstração exatamente de potencialidades. Então foi um jam que foi usado apenas com post-it, redimensionado, cores diferentes e tudo mais. Então, é uma ferramenta limitada em termos de funcionalidades, mas que integrada com o Classroom e integrada com o Meet pode ser bastante interessante para quem usa as plataformas Google, porque fica toda a informação dentro da conta de vocês. E esse material novamente, automaticamente pode ser reutilizado em outras ferramentas Google, como Docs e tudo mais, porque faz parte da mesma plataforma. Dito isso, pessoal, não tem mais o que entrar em detalhes do Jamboard, perdão. Eu posso mudar aqui visualização, ou seja, a maneira como vai ser colocada, como se fosse todos os slides aqui para enxergar cada um deles. Posso enxergar no formato thumbnails, posso atualizar, gerar um link para um Jamboard, basicamente, mas enfim, basicamente a manipulação dos mesmos é essa. E por fim, renomear nós já fizemos, fazer o download com PDF, salva um arquivo local e remover, exclui da plataforma e aí não tem mais acesso ao passado. Eventuais dúvidas, para quem quiser trabalhar com isso, testar e tudo mais, tragam para cá, nos procurem, a gente está disponível para auxiliar o processo e aí, consequentemente, cada um define exatamente o quanto interessante essa ferramenta é para o seu fluxo de trabalho no dia a dia. Com isso me despeço, nas próximas aulas entraremos em outros aspectos das ferramentas Google que envolvem esse curso. Estou à disposição para eventuais dúvidas. Um abraço a todos e até a próxima aula.